Boa tarde, irmãos. Depois de um banquete musical pregado, porque a mensagem é cantada, mas é pregada também pelas melodias, pelas letras, a gente está preparado para receber também o pão da vida pela palavra, né? Mas hoje, agora há pouco, né? Minha esposa e eu tivemos um grande presente. Posso contar, Silmara? A gente estava ali embaixo, né? Almoçando. E aí entrou ali uma jovem senhora simpática, se identificou, disse o nome, Silmara, é lá de Sergipe, e ela nos contou assim rapidamente a história, né, de que durante a pandemia ela passou a acompanhar alguns canais no YouTube, entre os quais o do Dr. Rodrigo Silva, o meu também estava ali no pacote, né, e isso foi transformando a vida dela. E ela começou a procurar assuntos sobre o Apocalipse, profecias, né? E aí Deus foi fazendo o restante Deus foi continuando a história. Ela procurou uma igreja adventista e hoje está estudando a Bíblia com os irmãos lá em Sergipe. Silmara, quer dar um alô para a igreja aqui? Ficar em pé e dar um tchauzinho para a igreja? Queremos te conhecer melhor, olha aí, né? Não quero guardar a bênção só para mim. Vem cá, senhora, estou dizendo, estão provocando aqui, ó. Vem cá. Já dei um abraço lá embaixo, vou dar outro abraço aqui agora. Tiramos uma foto, a minha esposa também junto com a Silmara. Irmãos, vejam como vale muito a pena a gente pregar o Evangelho, né? Às vezes estamos lá em casa, né? Pastor Gilson agora vai ter o seu estúdio também, para gravar ali no seu canal também, né, Pastor Gilson? Qual que é o seu canal mesmo? Pastor Gritner, né? Esses nomes chiques aí, né? Então, Pastor Gritner, você pode acompanhar também as pregações lá. A gente às vezes está gravando alguma coisa atrás da câmera e não tem nem ideia do alcance disso, para onde isso vai, né? E são, na verdade, filhinhos e filhinhas amados de Deus que são alcançados. E isso realmente não tem preço, né? É algo maravilhoso. Silmara, obrigado por ter vindo aqui. Ela disse que fez questão de estar aqui na igreja hoje. Quer falar um pouquinho para a igreja? Ainda não? Você vai pregar ainda. Estou profetizando, hein? Ela é vendedora e vendedor tem, né? Tem a boa conversa. Você vai consagrar essa sua voz, a sua fala para Jesus, e daqui a pouco a gente vai te ver pregando aqui na igreja também. Tá bom, Silmara? Obrigada. Prazer te conhecer, tá? Foi um prazer estar aqui hoje à tarde com vocês. Coração bate a mil. Eu sonhei muito em conhecer o Michelson, e eu dizia assim: Deus, providencia. E Deus providenciou, e foi muito rápido. Eu nem achei que seria esse ano ainda. E agora eu estou aqui, gente. Eu só tenho que falar para vocês que do dia que eu comecei a minha busca, eu só tenho vitórias. Não falei que ela ia falar? Um alô para a Silmara aqui, uma saudação para ela. Silmara, Deus te abençoe muito. E ela me disse que quer convidar para o batismo, né? Vamos ver, vamos tentar viabilizar isso aí também, né? Vai ser uma maravilha, um sonho, e a história se completa. Falta pouco para o batismo, né, Silmara? Está se preparando aí, né, para esse grande dia. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho me dedicado atualmente a estudar de modo mais aprofundado o capítulo 11 de Daniel. Eu diria assim que é pedreira, né? Mas não, quando é a palavra de Deus, é maravilhoso. Eu creio que os capítulos mais desafiadores atualmente, né, são Apocalipse 17 e Daniel 11, a parte final do capítulo 11 aqui de Daniel. E também é apaixonante esse estudo. Eu me lembro, né, pastor Gilson, ele organizou, antes um pouco da pandemia, ele organizou uma vigília. Foi algo muito ousado. Como dizem na terra da irmã Silmara, ousado, né? Foi muito ousado. Foram 12 horas estudando numa vigília o livro de Daniel. Pastor Gilson, lembra desse momento, né? Para mim foi muito marcante, né? Começamos às 6 da tarde e fomos até às 6 da manhã sem parar. Cada hora, oração, louvor, estudo. Oração, louvor, estudo. Irmãos, igreja do NASP São Paulo lotada das 6 às 6. Louvado seja Deus. As pessoas querem conhecer. Elas querem saber sobre profecias. Elas querem saber o que vai acontecer e quanto tempo falta para o nosso Senhor Jesus voltar. É claro que a gente não sabe a data. Tem alguns aventureiros aí, escatológicos, querendo marcar data, 2027, 2031, cuidado com isso, irmãos.
porque Jesus foi muito claro e taxativo em dizer que o dia e a hora não sabemos. Ele disse isso no Evangelho e foi repetido lá em Atos, capítulo 1. Não nos compete saber os tempos que o Senhor reservou pela sua infinita sabedoria, não é verdade? Não nos compete saber, mas podemos saber que está perto, podemos saber pelos sinais que se aproxima cada vez mais o dia de encontrarmos o nosso Salvador. Então, repito, as pessoas têm interesse nisso. Olha aí a Silmara, o que a fez buscar a palavra foram as profecias. Primeira vez na história que uma pandemia acontece. Como isso não pode chamar a atenção das pessoas, né? Como não vai chamar a atenção das pessoas? Estamos em 2023, pensávamos lá nos anos 2000 que estaríamos vivendo uma época de paz, de prosperidade, de tranquilidade. Estamos aí enfrentando guerras graves, delicadas, que com qualquer decisão estratégica mal pensada podem escalar para um conflito mundial. Já pensou? Terceira guerra mundial em nossa geração? Que tristeza. É isso aí. Israel contra os terroristas do Hamas, Rússia invadindo a Ucrânia, fora as guerras na África e em outros lugares que a mídia não dá muita atenção, mas tem gente morrendo lá também. Na Ásia, conflitos locais. Queríamos ter paz, mas a guerra continua. Rumores de guerra. Aliás, o primeiro texto, que eu quero mencionar aqui para vocês, deixa eu avançar aqui para mostrar o texto. Depois eu volto isso aqui tudo, porque já que eu falei dele, eu quero falar dele. Aqui está. Eventos finais, página 12. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. Como não ter o olhar atraído para essa profecia? Se a serva do Senhor diz que essa profecia está quase cumprida. Rumores de guerra, o mundo agitado com o espírito de guerra, não é o nosso tempo? Não estamos vendo isso acontecer? Não se esqueça de que também é dito na palavra que quando falarem sobre paz, quando disserem, não quer dizer que vai haver, mas quando quiserem, quando não der mais para aguentar, quando falarem precisamos de paz, virá repentina destruição, né? O que eu passei ali rapidamente é só para recordar alguns detalhes que, por exemplo, Daniel capítulos 2, 7, 8, 9 e obviamente que 10, 11 e 12 são paralelos. Deus é extremamente didático quando se trata de profecias apocalípticas, Daniel e Apocalipse, portanto, porque existe um fenômeno ali nos livros que é assim, ele repete e amplia, repete e amplia. Não entendeu assim? Veja só, eu vou te falar de outro jeito. Olha que professor bom, né? Eu vou colocar aqui outros símbolos, mas é a mesma coisa. Não entendeu ainda? Vou te falar de outra forma e acrescentar informações. Então é a repetição com ampliação. Capítulo 2, Daniel, até uma criança entende. Tenho certeza, se você explicar para ela, ela vai entender. Ah, entendi, uma estátua, metais, cada metal representa um reino. É só olhar para a história, para os livros de história, e eu vejo o cumprimento dessa profecia. Estamos na unha do dedo do pé da estátua. Falta só a pedra vir sem mão humana, né? Sem interferência humana, que é o reino de Deus, bater no pé, derrubar toda a estátua, e essa rocha se torna um reino eterno de Deus. Capítulo 7, nós temos ali 4 animais estranhos, são quimeras, são animais híbridos, né? Portanto é uma simbologia óbvia. Nós temos um leão com 2 asas, natural equivalência com a cabeça de ouro, é Babilônia. Nós temos o urso com 3 costelas na boca, um lado maior que o outro, a equivalência com a Medopérsia é imediata, 2 lados, 2 braços. Nós temos ali depois um leopardo com 4 cabeças e rápido, né? Além de ser leopardo, ele tem asas, portanto ele é muito rápido, equivalência com a cintura e coxas da estátua, Grécia, não tem como interpretar de outra forma. E depois aparece um animal terrível, espantoso, com 10 chifres, não é outro senão Roma,
ou equivalência com as pernas de ferro, que equivalem ao Império Romano. Não tem como errar. Capítulo 8, Daniel já está em Medo-Pérsia, não está mais na Babilônia, ele omite o primeiro império e parte dali para frente. Isso é historicismo. É a escola de interpretação que faz sentido. As demais são viagem pura, futurismo, preterismo. Aqui em Daniel 2, 7, 8, nós temos uma verdadeira aula de historicismo. A profecia começa no tempo do profeta, avança pela história e culmina com a volta de Jesus. Simples assim. No 8, nós temos um carneiro com 2 chifres e um bode unicórnio. Não existe bode unicórnio, sim, porque é um símbolo. De novo, sem contar que esse bode voava. É um símbolo, né? É simbologia clara. O carneiro está ali, feliz, dominando o pedaço, de repente vem o bode e quebra com ele, né? Mata o carneiro, quebra os chifres e esse bode então toma conta do pedaço. Ele é rápido, tão rápido quanto um leopardo com asas, é o mesmo poder, sem contar que o próprio livro, Daniel, ele nos traz a interpretação. Não precisa ficar viajando. Eu me lembro quando as torres gêmeas do World Trade Center foram atacadas, derrubadas. Alguns irmãos evangélicos saíram com essa: agora a profecia de Daniel 8 se cumpriu. Eu pensei, mas como assim? O que tem a ver Nova York com Daniel 8? O que tem a ver as torres gêmeas com Daniel 8? Aí eu quis entender, né? Como assim? É porque lá fala de um bode, de um carneiro com 2 chifres. Como esses 2 chifres foram quebrados, as 2 torres que caíram são os 2 chifres. Ah, que coisa, né? Era só ler um pouquinho mais, lá adiante um pouquinho mais, no mesmo capítulo, Daniel diz, o anjo diz para Daniel, né? Os chifres e o carneiro são a Medo-Pérsia. O bode é a Grécia. O chifre grande que ele tem na meio da testa, que depois é quebrado, sem batalha, ele é quebrado, é Alexandre, o rei mais poderoso desse império. E de fato Alexandre morreu no auge do seu poder, com 33 anos. Não precisa ficar imaginando coisas, o texto já explica para a gente, né? E depois vem a ponta pequena. Essa ponta pequena ela é meio estranha, porque ela não é um reino como os outros. Ela tem o poder de um reino, mas ela é pequena no começo, depois ela cresce, e ela tem uma boca que profere blasfêmias, e Daniel 7,25 diz que ela chega ao ponto de mudar os tempos e a lei. Que outro império na história se atreveu a fazer isso? Grécia fez isso? Não. Roma imperial fez isso? Também não. Babilônia se intrometeu na lei de Deus? Também não. Há um poder na história que herda, inclusive, o nome de Roma, né, do Império Romano, mas que é um poder político-religioso. Esse não é outro senão um papado, né, encurtando a história. E nós temos a equivalência desse poder lá no Apocalipse 13. Só que lá o nome dele é besta do mar. Curiosamente, lá também tem uma boca que profere blasfêmias. Lá também é um poder que se intromete em assuntos religiosos. Portanto, resumindo, isso é só um aulão, tá? Uma revisão geral do que vocês já sabem, para chegar no 11. Resumindo, a ponta pequena que cresce depois e a besta do mar são o mesmo poder. O papado medieval, ok? Perseguições ao povo de Deus. E inclusive é dito que esse poder, ele atinge o santuário de Deus. Ou seja, ele se intromete numa questão muito importante, no famoso tamid, no contínuo, na intercessão de Cristo. Rouba, digamos assim, né? Aquilo que, não que ele vai roubar de fato, porque ninguém pode roubar o que Jesus faz por nós, mas tenta ofuscar na mente das pessoas o ministério celestial de Cristo e atrair para uma estrutura humana, como se seres humanos pudessem perdoar pecados, como se uma estrutura humana pudesse intermediar entre Deus e pecadores, fazer uma ponte, ser um pontífice, né? Enfim, entendedores já estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo aqui. Haverá um tempo que será politicamente incorreto falar essas coisas. Haverá um tempo em que poderemos ser privados da liberdade por um discurso que será tido como discurso de ódio. Já estamos vendo o ensaio disso acontecendo em nossos tempos. Então aproveitemos a liberdade que temos. Não sei por quanto tempo teremos um canal à disposição, pastor, para poder pregar abertamente o Evangelho. Então, enquanto ainda temos,
preguemos a plenos pulmões, né? Então é isso, né? É só um resumão mesmo de tudo que você já sabe. No capítulo 10, Daniel, ele está preocupado. Ele já está com quase 100 anos, está bem idoso aí, 90 anos. E o povo já estava voltando para Jerusalém, para reconstruir o templo, os muros, sob a liderança de Esdras e Neemias, tudo aquilo que a gente já conhece do ano bíblico. Mas a reconstrução estava sendo difícil, porque havia povos inimigos querendo impedir que os judeus voltassem para a sua terra. E eles tinham que, inclusive, usar uma colher de pedreiro numa mão e na outra uma espada para se defender. Não foi fácil. E Daniel clama a Deus, pedindo: Senhor, eu não tenho mais como voltar para lá, já estou muito idoso, mas vai com o meu povo, ajuda o meu povo. E aí, do céu, vem um poderoso anjo para ajudar Gabriel, que já estava empenhado na luta. Olha só, Gabriel estava enfrentando um poder tão grande, demônios, o próprio Satanás, tentando influenciar o rei da Pérsia, para impedir a volta dos judeus, que vem do céu o próprio Miguel, para lutar pelo seu povo. Por que é importante saber disso no capítulo 10? Porque no 12, Miguel volta, só que bem depois, na história. Note que capítulos 10, 11 e 12 formam um bloco só, tá bom? Nós temos Daniel 2, uma profecia. Nós temos Daniel 7, outra profecia. Daniel 8 e 9, porque o 9 é o desdobramento do 8, outra profecia. E Daniel 10, 11 e 12, são 5 blocos proféticos principais em Daniel. E o Miguel vem para defender o povo de Deus. Quem é Miguel? Vou dar umas pistas para vocês. Ele ressuscita mortos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão. Anjo não ressuscita morto, né? Só Deus. É dito que quando aparece lá o capitão dos exércitos do Senhor para Josué, ele diz: tira as sandálias dos pés. Mas ali era o anjo do Senhor. Tira as sandálias dos pés. Quem que mandou tirar as sandálias também antes disso? Deus, quando falou com Moisés. Então aquele anjo do exército do Senhor, aquele capitão dos exércitos do Senhor, não era só um anjo. Anjo não aceita adoração. O anjo Gabriel no Apocalipse disse para João: levanta, eu também sou um homem como você. Não aceita adoração. Mas esse anjo do Senhor, esse arcanjo, esse Miguel, aceita. E o próprio nome dele já dá uma pista de quem ele seja. Miguel ou Michael quer dizer aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Jesus. Então, quem é que veio do céu para lutar pelo seu povo em pessoa? Jesus. Aqui, pré-encarnado. No capítulo 12, já tendo passado pela encarnação. Mas calma, nós chegaremos ao capítulo 12. Então o capítulo 10 basicamente traz uma oração de Daniel e abre as cortinas do grande conflito e mostra atrás das cortinas poderes grandiosos lutando pelo povo de Deus, lutando para influenciar governantes. Isso está acontecendo agora, nesse momento, irmãos. Nós aqui não temos talvez a noção exata disso, mas nesse exato momento, com certeza há anjos lutando neste mundo, batalhando especialmente por cada filho de Deus, para que ele possa ser salvo e resgatado. E então, chegamos, tudo isso aqui já expliquei, estou resumindo, chegamos ao capítulo 11, que vai chegar, prometo a vocês, agora sim, capítulo 11, nós temos de novo aí, só para recordar o texto especial que diz: o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram o seu cumprimento final. É isso porque é importante estudar esse capítulo. Como todos os capítulos, ele tem uma estrutura literária, ok? E ajuda muito a entender o assunto quando nós visualizamos essa estrutura aí. Verso 1. Vamos ao capítulo 11, Daniel, abram a Bíblia aí, e vamos ficar só aqui agora, tá? Daniel 11 até o fim. No verso 1,
nós temos ali a introdução, uma introdução breve, né? Mas já localiza no tempo quando, né, esse capítulo foi escrito. Diz assim: mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e o animar. Quem está dizendo isso? Gabriel. O anjo Gabriel disse, no primeiro ano de Dario. Então nós temos ali a localização no tempo, era o Império Medo-Persa, ok? Depois dos versos 2 ao 4, nós temos o conflito greco-pérsico, Grécia e Pérsia, Pérsia e Grécia se enfrentando. Nos versos 5 a 39, a parte maior, nós temos os conflitos entre o rei do norte e o rei do sul, rei do norte e rei do sul, e dos versos 40 a 45, ainda mencionando o rei do norte e o rei do sul, mas temos ali o tempo do fim. É a última etapa mesmo, né, da história, tempo do fim. Vamos ler juntos aqui esse período greco-pérsico, né? Essas batalhas greco-pérsicas, os versos 2 a 4. Leiam comigo aí. Agora é Gabriel falando ainda, ok? Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles, fortalecido por suas riquezas, e instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, você vai lembrar de quem é esse rei agora, ó. No auge do seu poder, do seu reino, será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, e não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Quem foi o rei que morreu, não deixou descendentes, e 4 generais repartiram esse reino? Alexandre. Então nós temos aqui, logo no começo do capítulo 11, a descrição dos reis que viriam na Pérsia, e depois o rei poderoso que morreria sem deixar descendentes, cujo reino seria repartido em 4, Alexandre o Grande. Está muito claro isso, né? Alguns historiadores, alguns teólogos colocam os 3 reis seguidos do quarto como sendo Cambises, Esmerdes, Dário ou Dario e Xerxes. Outros colocam aqui o rei muito rico, Artaxerxes, aquele que assinou o decreto que permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, ok? De qualquer forma, temos ali 4 reis persas e um rei poderoso grego, que é Alexandre o Grande. Em seguida nós temos os conflitos norte e sul, e aqui forma uma estrutura tão bonitinha, tão organizada, que a gente fica meio que suspeitando de que tem alguma intenção aí por trás, porque não é bem assim, né? Vai você, vou eu, vai você, vou eu, vai você, que fica assim, ó, quase forma um espelho. O sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul ataca o norte ataca o sul. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, para o autor, teólogo e professor da Andrews, Jacques Ducan, e é no livro dele que eu baseei grande parte dessa minha palestra, o livro Mistérios de Daniel, da CPB, muito bom esse livro, lançado mais ou menos recentemente. Recentemente lançamos o outro dele que é sobre Apocalipse, Mistérios do Apocalipse, é muito bom. Ducan é de origem judaica, então ele dá muitos insights assim para entender as profecias apocalípticas que vêm da cultura hebraica, da língua hebraica. Então é um autor muito interessante, né? E ele entende que esse espelho, essa organização literária, não histórica, possa realmente apontar para um conflito simbólico e não literal. Houve sim guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus, porque quando Alexandre o Grande morreu, 4 generais, lembra o nome deles? Dividiram o império: Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Os Seleucidas eram do norte, os Ptolomeus descendentes eram do sul. Ptolomeus, Egito, ok? E sempre houve guerras entre esses dois aí, norte, sul, sul e norte. Mas a organização literária que está muito certinha, para Ducan, isso aponta para um simbolismo, ok? E no tempo do fim, a coisa muda um pouco. Lá nos versos 40 a 45, fica assim: o sul ataca o norte ataca o sul, e aí
ocorre a vitória sobre a terra gloriosa. Quando fala terra gloriosa, terra santa, sempre é Jerusalém ou Israel, tá? Mas aqui nesse caso, como é o tempo do fim, não é mais a Israel literal. E aqui nossos irmãos pentecostais cometem um equívoco quando entendem que Israel Estado, Israel nação, seria Israel da Bíblia. Isso é dispensacionalismo. Os judeus podem ser salvos? Claro, como quaisquer outras pessoas, podem. Deus tem planos para os judeus? Ellen White fala disso, sim, mas não para o Estado de Israel. Eles podem ser inocentes porque foram atacados de forma impiedosa, terrível pelos terroristas, mas não são, como nação, como Estado, o povo escolhido de Deus mais. Separe as coisas, Estado de Israel, povo israelita ou povo judeu, são coisas diferentes. Aqui acontece então uma vitória sobre não mais o Estado, não mais o povo de Deus naquele tempo, mas o povo de Deus nos últimos dias. Então quando você lê 40, 45, entenda que Israel é a igreja, é o povo remanescente, é o Israel espiritual. Então o norte ataca o sul e há uma vitória sobre a terra gloriosa. O norte ataca o sul de novo, e em lugar, ao invés de o sul revidar, atacar o norte como era esperado, ele se alia ao norte. E aí os dois aliados, esquerda e direita, estou dando spoiler já, juntos, de mãos dadas, vão atacar o povo de Deus. E hoje tem povo de Deus iludido, achando que pode ser de esquerda, que pode ser de direita, que isso seria algo esperado, né? Cuidado, hein? Você pode estar dando braço para alguém ou para outro alguém, e nenhum deles deve ser o nosso foco, né? Por quê? Porque o sul vai se juntar ao norte. Os que estão brigando hoje estarão de mãos dadas. Contra quem? Contra o povo de Deus. E finalmente, como acontece nos capítulos 2, no 7 também, no 8 também, a vitória do Altíssimo. É o fim da aliança norte-sul. Deus destrói a ponta pequena, e aí no Apocalipse é dito que a besta, o dragão, o anticristo vão todos ser lançados no lago de fogo. E é a vitória final. E Deus estabelece seu reino. Esse é o padrão. Por que é importante conhecer o padrão? Para não viajar na maionese profética. Por que é importante conhecer os paralelismos? Para não ficar imaginando que o capítulo 11 vai ser longe do que foi o 2, o 7, o 8 e o 9. É um paralelo. E assim a gente não corre os perigos aí que alguns têm corrido de interpretar as coisas ao bel prazer. Como eu disse, Duncan entende que por ser muito simétrica aquela descrição dos conflitos norte-sul, esse capítulo ele tem um grande peso simbólico, traz algumas descrições históricas pontuais, aparece até Cleópatra aqui, né, para alguns estudiosos, mas as batalhas, os conflitos, eles são simbólicos. Norte e sul, símbolo de totalidade, conflito mundial. Se você conferir, e não dá tempo de fazer isso agora, Salmo 89, 11 e 12, Ezequiel 21, 4 e outros textos mais, sempre que fala assim, batalha envolvendo norte e sul, é total, é uma grande batalha, uma guerra mundial praticamente. Outra coisa interessante, porque, vamos ler aqui, né? Estou só falando disso, mas não li com vocês ainda. Abram aí em Daniel capítulo 11, versos 40 até o 45, vou ler aqui de uma vez só com vocês, 40 a 45. Já começa dizendo qual é o tempo, né? No tempo do fim. Está claro isso para vocês? Não é mais Babilônia, não é mais Medo-Pérsia, não é mais Grécia, é tempo do fim. E no tempo do fim, Daniel 7, 8, 9, aparece a ponta pequena. Não aparece mais Grécia, Roma, Pérsia, ok? Então o texto é claro, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, o rei do sul, com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas Edom e Moabe, lembrando que Edom e Moabe eram povos, né, derivados das filhas de Ló, de uma relação incestuosa, mas de alguma forma vinham lá do povo de Deus, né? Mas não era exatamente, não era Israel,
mas eram pessoas que tinham algum conhecimento da verdade. Tanto é que quando Deus manda os israelitas destruírem lá os povos de Canaã, ele fala: mas poupem os moabitas e os edomitas. Interessante isso. E as primícias dos filhos de Amon, amonitas, portanto, escaparão do seu poder, não serão atingidos. Estenderá a sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. O rei do norte vai fazer uma batalha, uma campanha militar tão forte, que vai atingir até o Egito. O rei do sul, né? Vai devastar aquilo tudo. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Aqui é Israel. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Veja só, o mal frequentemente era descrito como vindo do norte, porque do norte vinham os babilônios atacar Jerusalém. Mas se você olhar no mapa, Babilônia fica se estiver assim, né? Fica no sentido oposto do mar, para o lado de cá. Não fica do norte, mas tem um detalhe. Quando você olha para o mapa, você vê que aqui ficava o deserto da Arábia. Então os babilônios nunca vinham em linha reta para atacar Jerusalém, porque havia um deserto e eles iam morrer ali de sede, de calor, né? Então eles faziam esse contorno aqui, ó. Iam para cima e depois desciam, ou seja, vinham do norte. Aqui tem o rio Eufrates, então eles seguiam, as tropas seguiam onde tinha o rio, né? E aqui tinha áreas com plantas e tudo mais, aqui não. Então eles davam essa volta e desciam, portanto o mal vinha do norte. Babilônia vinha do norte, o ataque contra o povo de Deus vinha do norte, ok? O sul, poder humano sem Deus. Por quê? Sempre que aparece assim, Egito na Bíblia, por exemplo, Apocalipse 11, a besta do abismo, e tem lá a cidade misteriosa, simbólica, identificada com Sodoma e Egito. Sodoma, símbolo de perversão. Egito, símbolo de ateísmo, de negação de Deus. Por quê? Por que é assim? Porque quando Moisés pediu para Faraó liberar o povo para adorar a Deus no deserto, Faraó respondeu de que jeito? Eu não conheço esse Deus, não sei quem é esse Deus, e eu não vou libertar vocês. Então uma negação direta de Deus. Então você vê, o rei do norte, ele quer assumir o lugar, a posição de Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus. O rei do sul nega Deus. Para onde vamos correr então? Nós somos de Babilônia? Somos do Egito? Ou somos de Jerusalém? O que você me diz? Jerusalém. Nem Babilônia, nem Egito, nem esse poder apóstata que quer se colocar no lugar de Deus, tampouco ateísmo, negação de Deus, ideologias que negam a palavra de Deus. Nós somos de Jerusalém, a Jerusalém celestial, ok? Avancemos aqui. Paralelismo entre Daniel 8 e 11, é importante isso para a gente não errar. Você vê lá, ó, aqui a primeira ocorrência é Daniel 8, a segunda sempre é 11, então 8, 11, 8, 11. No Daniel 8, Pérsia está nos versos 3 e 4. Em Daniel 11, Pérsia aparece no verso 2. Em Daniel 8, a Grécia aparece nos versos 5 a 8. Em Daniel 11, aparece nos versos 3 e 4. Os paralelos são evidentes. Em Daniel 8, aparece nos versos 8 e 9 Roma. Em Daniel 11, aparece Roma no verso 4. Porém, em Daniel 8, nos versos 9 a 12, seguindo a sequência, aparece a ponta pequena. Mas, aqui tem uma aparente diferença, em Daniel 11 aparece o conflito norte e sul. Portanto, esse conflito norte e sul tem que ter relação com a ponta pequena. Então, um desses elementos, rei do norte ou do sul, é a ponta pequena. Pronto, já dei a resposta. Se o sul é ateísmo, e a ponta pequena era um poder religioso, porque se meteu em assuntos da lei de Deus, usurpou o sacerdócio de Cristo, o rei do norte só pode ser quem então? A ponta pequena. O rei do norte, portanto, é quem? O papado. Você tem 3 símbolos para o papado medieval,
que vai se levantar no fim da história, porque a imagem da besta vai ser reconstruída pela besta da terra. Você tem 3 elementos. Você tem a ponta pequena, você tem a besta do mar e você tem o rei do norte. Os 3 são a mesma coisa. É o papado, ok? E depois vem o tempo do fim, para fechar o paralelo, né? Nos versos 13, 14, 17, 25, Daniel 8, fala do tempo do fim. E nos versos 40 e 45, começando ali, eu li para vocês com destaque, fala do tempo do fim. Então a única diferença está aqui. Mas se tudo isso aqui está de acordo, aqui só pode ser a mesma coisa. Então, o rei do norte é a ponta pequena. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Estão com sono? Não, né? Estão bem acordados, né? Vamos lá então. Tempo do fim. O rei do sul ataca o rei do norte. Em 1798, veja, lembra comigo, eu mostrei ali a estrutura literária. Nós temos a introdução, temos as batalhas, né? Medo-Pérsia, Grécia. Depois temos as batalhas, rei do norte e rei do sul, e temos o tempo do fim. Deixa tudo isso para trás agora, eu estou focalizando o tempo do fim. Era o auge da minha palestra, estou chegando nele agora, tá? Nós temos aqui no tempo do fim, naquele bloco final da profecia, o rei do sul atacando o rei do norte. Curiosamente, em 1798, a França revolucionária prende o Papa Pio VI. O general Berthier, a serviço, né, de Napoleão Bonaparte, ele prende o Papa. Os bispos se isolam voluntariamente. O Papa morre na cadeia. E para pessoas daquele tempo que observassem, pensavam que a igreja romana não se levantaria mais. Mas a profecia diz que a ferida mortal seria curada e a terra se maravilharia seguindo a besta. E foi curado mesmo. Depois o papado recebe de volta as terras que hoje compõem o Vaticano e a influência vai crescendo cada vez mais, né? É uma voz importante no mundo hoje, qualquer papa que seja. Bem, então o rei do norte recebe um golpe aparentemente fatal do rei do sul. Porque o rei do sul agora não é mais o Egito literal. Naquele momento era a França, que representa o quê? Ateísmo, negação de Deus. Eles colocaram uma prostituta lá na catedral de Notre Dame como a deusa da razão. Eles baniram os sacerdotes, os religiosos, criaram uma semana de 10 dias para negar a semana de 7, que é bíblica. A França fez uma bagunça e tentaram acabar com a religião. Rei do sul atacando o rei do norte. A ferida mortal foi desferida, a besta do abismo, que dela derivam filhotes como evolucionismo, marxismo, comunismo, progressismo, todos esses movimentos identitários que negam o casamento bíblico, que negam a criação divina, colocando a evolução, que negam a palavra de Deus, são filhotes da Revolução Francesa. A Revolução acabou, mas ela deixou seus ecos pelo mundo. Qualquer ideologia, qualquer movimento que nega a palavra de Deus é filhote do Rei do Sul, é filhote do Egito, é filhote da Revolução Francesa, ok? Então o Rei do Norte entra na terra, ele se levanta com tudo agora, ele entra na terra gloriosa, na igreja, e muitos sucumbem. É no verso 41 que a gente viu isso. Isso é triste, porque muitas dessas ideologias que têm a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com a besta do abismo, tem entrado nas igrejas, até na nossa, porque tem muita gente dormindo em berço esplêndido e não percebendo, abraçando teologias contextuais, abraçando ideologias políticas que negam a palavra de Deus. Isso é o rei do sul, o rei do norte invadindo a igreja. Nós temos que reagir a isso, não podemos ficar assistindo de forma passiva isso acontecer. Rumores do norte, lá no Israel espiritual, porque é em Jerusalém. Olha que interessante, o rei do norte, na sua reação ao ataque do sul, ele vem com tudo para cima de Jerusalém, e a investida é tão forte que ele chega até lá na Etiópia. Se você olhar o mapa, a Etiópia está bem ao sul, passa o Egito e desce, ele atinge até na Etiópia, vai com tudo. E de lá da Etiópia,
Por que eu sei que é lá da Etiópia, lá do sul? Porque eles ouvem rumores do norte. Agora o sul já está aliado com o norte, o rei do norte, e eles ouvem lá no norte rumores vindos de Jerusalém. Mas você já sabe que Jerusalém agora é o povo de Deus dos últimos dias, é a igreja. Que rumores seriam esses? Já vamos ver. E diz que ele armará suas tendas palacianas entre os mares no glorioso Monte Santo. Lá em Jerusalém, essas bestas tentarão estabelecer a sua influência. Armarão suas tendas lá, né? Olha só. Vamos trazer para o nosso tempo agora. Um amigo meu, o astrofísico Eduardo Lutz, propôs, numa conversa que nós tivemos, num grupo, uma metáfora que eu gostei muito e tenho usado até desde então. A metáfora do arco e da flecha. Ele dizia que a esquerda é o arco e a direita é a flecha. Em que sentido? Depois você vai entender, você vai fazer as conexões aí com a profecia e com o que eu estou falando agora. A esquerda, com essas pautas absurdas de todes para cá, todes para lá, aqui, Miss, de que país que era? Holanda. Miss Holanda, Netherlands. É um homem. E, em minha opinião, nem bonito é. Mas vai lá, tem gente que pode achar. Miss, que é um concurso de mulheres, sendo vencido por homens biológicos, ok? Aqui, Trizal, na Bolívia já houve um casamento, na Bolívia, na Colômbia, não lembro, já houve um casamento lá de 3 pessoas, o juiz aceitou, não, pode casar. Como é que foi? 2 indivíduos do mesmo sexo se casaram, aí um gostou de um outro, de um terceiro, seria adultério, né? Se fosse casamento, enfim, mas ele gostou de um outro, em lugar do traído ficar bravo, disse, que tal convidá-lo para o nosso casamento? Não para o casamento festa, para fazer parte da mesma casa. E assim foi, convidaram e o juiz os casou. 3, Trizal. Luta de eu sempre esqueço o nome daquilo lá, que é uma pancadaria só. UFC. Homem fraturando mulheres, homem biológico. Mas eles fazem um tratamento hormonal de algum tempo aí, que daí faz com que a testosterona desça. Gente, mas na adolescência o indivíduo teve o corpo dele banhado com 30 vezes mais testosterona do que uma mulher. Os ossos vão ser mais fortes, a musculatura vai ser mais forte. Não é justo. Semana passada, ou há 2 semanas, eu não coloquei ali, mas uma mulher se recusou, e está certo ela, se recusou a lutar contra uma mulher trans, que eu chamo de homem biológico, porque para mim tem cromossomos X, Y, né? Se recusou, e está certo, vai apanhar. Não é curioso? Fora do ringue é Maria da Penha, no ringue é osso fraturado, e está tudo certo, é campeão, né? Aqui, drag queens convidadas para dar aula, palestras em escolas nos Estados Unidos. E lá, uma manifestação feminista, eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero, e meu corpo, minhas regras. Então, aborto indiscriminado, até 12 semanas, eles querem inclusive fazer aqui no Brasil isso aqui, né? Nós temos que erguer a voz contra o que pudermos fazer, porque é assassinato de inocentes, em outras palavras. Gente, a maioria do mundo não aguenta mais isso. É um policiamento da linguagem, não é? Você não pode mais agora falar caixa preta do avião, você não pode mais falar buraco negro. Buraco negro é um conceito astronômico. Ele é negro porque a luz não sai de lá, não é? A caixa preta era preta no passado, depois virou laranja, porque é mais fácil de localizar nos escombros, né? Ali nos entulhos e tal. Mas é até uma coisa boa a caixa preta, porque graças à caixa preta pode-se saber o que aconteceu naquele acidente, né? Então, um policiamento. Eu sou jornalista, eu nunca imaginei que eu ia viver uma fase como essa, de eu ter que me policiar. Até o que eu estou falando aqui é um perigo para mim agora, porque daqui a alguns anos, sabe, como é que chama isso no direito? Agora, esse direito deturpado, flagrante perpétuo.
Se alguma coisa eu disse há 10 anos está no meu canal, eu posso ser punido, preso, por algo que eu até já esqueci que falei. Para um jornalista ter que se autocensurar, gente, é uma agressão para mim. Porque é óbvio que eu tomo cuidado, é óbvio que eu não quero ofender ninguém, é óbvio que como cristão eu respeito todas as pessoas, até essas pessoas, óbvio. Cada um que viva como quer, mas eu quero ter o direito de dizer que eu não concordo. Que a Bíblia apresenta outro caminho e que esse é um caminho melhor. Eu quero ter o direito de falar isso, mas em breve eu não terei mais nem esse direito. Então as pessoas não aguentam mais esse esgarçamento do tecido social. E o que acontece? A corda está sendo esticada, esticada, esticada. E quem vai fazer o real estrago é a flecha. Quem é a flecha? Qual é a flecha que está vindo aí? Olha aqui. Uma reação conservadora à direita. Nós temos já como primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, ultraconservadora. Nós temos na Argentina agora, Javier Milei. Ele não é nem muito isso ou aquilo, mas em termos de princípios, ele é anticomunista, ele é anti um monte de coisas, né? Nós temos na Holanda, quem diria, na liberal Holanda, que tudo pode, um conservador recentemente eleito, Geert Wilders. A Holanda, irmãos, na Holanda podia comprar maconha em qualquer lugar. Na Holanda a prostituição era legalizada. A Holanda voltou atrás, sabia disso? A Holanda voltou atrás, que a coisa estava saindo do controle. Só que o Brasil, como é muito atrasado, a onda sempre chega depois, e a gente aprende apanhando. Por que não olha para o que está acontecendo lá fora? Para que adotar essas pautas, liberar droga, como se houvesse maconha, droga recreativa? Eu queria muito que esse pessoal que está defendendo a liberação das drogas passasse uma semana numa clínica de recuperação de drogados. Nós já visitamos uma no passado. E eu já ouvi histórias de pessoas que passaram por lá. São tristes. Famílias devastadas, vidas destruídas. E querem tornar isso recreativo. Que coisa miserável. Querem liberar o aborto. Países que estão voltando atrás nessas pautas e nós avançando. Não é estranho? A gente não aprende então com quem já errou? Na Holanda eles têm agora um presidente conservador. E quem está vindo aí de volta? É bem possível que ano que vem Donald Trump seja eleito. Não estou profetizando nada. Pode ser que seja um outro conservador. Mas estão agitando essa bandeira de volta. E o Trump, se você não se lembra, na primeira vez em que ele foi presidente, logo de cara ele anunciou: eu vou trabalhar para eliminar a emenda Johnson. Sabe que emenda é essa? É aquela que prevê a separação entre Estado e Igreja. O Trump queria eliminar esse muro. E Estados Unidos poderiam deixar de ser uma nação laica. Porque a base de eleitores dele, a grande base é evangélica. Mas são evangélicos que guardam o domingo. Aliás, o que está vindo por aí também? Conservadores, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão dos conservadores, depois eu falo o que está vindo por aí também. Conservadores atingem maior número entre americanos em uma década. Essa nova geração está vindo conservadora. Interessante, né? Cansaram dos absurdos do progressismo. Faça uma pesquisa no Brasil, a maioria aqui no Brasil também é conservadora. É que a ala progressista é barulhenta. Parece que tomaram conta do pedaço, né? Olha só, aqui ó, um jovem com cartaz: vidas contam. Qualquer vida. Porque tem umas distorções da ala progressista que eu não consigo entender. Por exemplo, vidas pretas importam, menos se tiver no útero. Dá para entender isso? Se aparecer uma bactéria em Marte é vida, mas um bebê de 12 semanas no útero não é vida. Eu não entendo isso. É muito confuso para minha cabeça. Bom, olha esse gráfico aqui, ó. Isso aqui mostra posicionamentos em questões sociais de 2000 até 2021 por aqui, né? Olha só, percentual de conservadores ou muito conservadores. Nos anos 2000 era a maioria, né? Só que eles começaram a cair. E os progressistas de esquerda e tudo mais
eram minoria nos anos 2000 e começaram a subir. Chega aqui, 2015, há uma inversão no gráfico. Mas o que aconteceu de novo agora aqui? Uma nova inversão. Os conservadores recentemente ultrapassaram os progressistas e já são maioria, segundo essa pesquisa. E os progressistas estão caindo. Tinha que ser assim, irmãos, porque o cenário final é um cenário religioso, não era um cenário ateu. Interessante, porque nos anos 2000, os neo-ateus estavam com tudo. Richard Dawkins, Francis Hitchens, Sam Harris publicaram livros como Deus um Delírio, né? Fizeram um barulho, os neo-ateus. Cadê esse pessoal? Acabou, não se fala mais deles. Eu diria que 0,0 alguma coisa do mundo é ateu. Tem pouquíssimos ateus no mundo hoje. A maioria tem uma religião. Pode não ter uma igreja, mas tem religião. Porque o cenário final seria e será religioso. É a batalha entre o sul e o norte. Aqui é um gráfico bem interessante também. Eu tenho um artigo lá, depois se alguém quiser eu posso enviar. Pontificado dos papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Quando houve aqui nessa época o Concílio Vaticano II, que foi uma abertura da Igreja Católica para o liberalismo, chega de missa em latim, padre não precisa mais usar batina, a igreja se abriu, se liberalizou, né? Aí, o que acontece? A linha azul mostra a quantidade de progressistas na igreja e a linha vermelha de conservadores. Olha o que aconteceu com o tempo. Aqui, quando a igreja se abriu, os progressistas tomaram conta do pedaço. Teologia da libertação, teologia disso ou daquilo, né? Eram teologias mais marxistas. Ok, a maioria dos padres era progressista. Mas o que aconteceu? O tempo foi passando. Hoje, quem é a maioria? Os conservadores. A maioria dos jovens padres hoje é conservadora. Que cenário, hein? Menos o Papa é comunista. E o Milei já xingou ele algumas vezes. Mas esse Papa está bem velhinho já, né? Está bem idoso, está bem doente. O que será que vem na sequência? Não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu acho que virá um Papa conservador, dessa vez. Esse Papa aí já fez o que tinha que fazer, cumpriu o seu papel. E é possível que venha um Papa linha dura agora. Aí com Papa linha dura, junto com Trump, meu amigo, sai de baixo. Aí as bestas vão estar de mão dada. Essa senhora aqui, que eu comprei os livros dela, Débora, eu tenho que falar porque senão ela briga comigo. Você não leu tem um monte de livro lá em casa. Eu tenho uma biblioteca, pastor, e uma antibiblioteca. Mas eu li um artigo do Humberto Eco que me justifica. É bom ter uma antibiblioteca, ou seja, um monte de livro que você não leu ainda, porque ele coloca você no seu lugar. Eu olho para aquele monte de livro que eu não li ainda, eu tenho muito que aprender ainda, né? Então é bom ter uma antibiblioteca. E eu comprei mais livros dessa aqui, ó. E eu sei que a minha esposa vai gostar, então eu comprei e eu sei que ela não vai brigar comigo. Porque ela fala assim, você só vai comprar livro quando ler aqueles que estão lá na estante. Eu não vou comprar mais, então nunca mais, porque tem um monte ali que eu só consulto de vez em quando. Eu quero ter para quando precisar, né? E eu vou precisar. E eu comprei os dessa senhora aqui, Aylan Hirsi Ali. Ela é somali, é da Somália, muçulmana. Ela passou pela terrível experiência da mutilação genital no país dela, faz parte da cultura. Aí vem os antropólogos, tem que respeitar a cultura. Respeitar a cultura. E veio para o Ocidente, acho que para a França. Ela estudou, ela se tornou doutora, escritora, mas ela perdeu a fé. Se tornou uma ateia. Dá até para entender, né? Pelo que ela passou. Mas graças a Deus, ela se mudou para os Estados Unidos e hoje ela é uma cristã. Amém? Uma cristã. E ela tem lugar de fala. Eu posso não ter, mas ela tem. Olha o que ela diz para você, brasileiro ou ocidental. Eu vou citar 2 parágrafos dessa matéria aqui que está em inglês, eu traduzi para vocês, porque eu agora sou cristã. Eu coloquei 2 livros aqui para vocês depois irem atrás. Eu comprei esse aqui, está para chegar, Infiel, e esse aqui, Herege. A história dela, por que ela deixou de ser muçulmana? Bem, as citações não são dos livros, são daquele artigo. Ela diz: parte da resposta é global. A civilização ocidental está sob ameaça de 3 forças diferentes, mas relacionadas:
O ressurgimento do autoritarismo e do expansionismo das grandes potências sob as formas de Partido Comunista Chinês e da Rússia, de Vladimir Putin. Resumindo, o comunismo é uma ameaça para o Ocidente. Quer seja o comunismo político, quer seja o comunismo, cultural. Tem gente que não gosta de falar disso, né? Marxismo cultural. Mas existe, gente, né? Você pode negar o termo, mas existe a expressão. Então, essa é uma ameaça. A outra é a ascensão do islamismo global, que ameaça mobilizar uma vasta população contra o Ocidente, e a propagação viral da ideologia woke, que está corroendo a fibra moral da próxima geração. O diabo é muito esperto. Com a ideologia woke progressista, ele tornou o Ocidente emasculado, quase isso. Um Ocidente frouxo, vou colocar assim então, em outras palavras, de pessoas que não têm mais por que lutar. E ao mesmo tempo, enquanto o Ocidente se tornou frouxo pela ideologia woke, há muita gente vindo do Oriente e invadindo a Europa, e são islâmicos. Eles não são frouxos, eles têm um ideal, uma ideologia forte. Eles vão dominar ou pela ideologia ou pelos filhos, porque o europeu não quer mais ter filho, mas os muçulmanos têm 3, 4, 5, 6. Se Jesus não voltar logo, irmãos, a Europa vai se tornar um califado, vai se islamizar. Quem já viajou para lá sabe do que eu estou falando. França, Londres, Paris, Londres, a gente vê pessoal andando com burca pela rua, né, tudo mais. Tem muita gente boa, é óbvio, mas tem muita gente ali que está sob uma bandeira também. Então, o que ela está dizendo aqui? 3 ameaças: cultura woke no Ocidente, a islamização do mundo e o comunismo. E agora, curiosamente, os comunistas de mão dadas com os extremistas islâmicos, o que é uma loucura total. Queers for Palestine. É como se eu dissesse assim: as galinhas estão fazendo campanha pelo frango assado. É isso. Porque na Palestina, lá no Irã, eles jogam homossexuais de cima dos prédios. Não toleram. Agora na Rússia de Putin, não sei quantos viram essa lei que foi baixada lá, proibido movimento queer. Proibido. Se fizer qualquer passeata, como tem parada gay lá no Israel, por exemplo, tem parada gay. No Brasil tem. Vai preso. Então vá lá, torça pelos terroristas, torça pelos comunistas, e um dia você vai ser devorado por eles. Essa é a realidade. Ouça essa mulher pelo menos: não poderemos resistir à China, à Rússia e ao Irã, se não conseguirmos explicar às nossas populações por que é importante resistir a eles. Não podemos lutar contra a ideologia woke se não pudermos defender a civilização que ela está determinada a destruir. Por que nós temos que defender o cristianismo? Por que temos que defender a visão judaico-cristã do mundo? Se não soubermos responder, nós vamos ser dominados. É o que ela está dizendo. E não podemos combater o islamismo com ferramentas puramente seculares. Para conquistar o coração e a mente dos muçulmanos, aqui no Ocidente, temos de lhes oferecer algo mais do que videozinho no TikTok. Se o Ocidente fosse convertido de verdade, nós estaríamos convertendo os muçulmanos que vêm para cá. Se a Europa fosse o que ela foi no passado, o berço da reforma, cristãos de verdade, muitos islâmicos sinceros que estão indo para lá encontrariam verdadeiros cristãos e conheceriam Jesus. Mas não estão conhecendo por quê? Porque não há quase mais cristãos verdadeiros por lá. E no Brasil, como as coisas estão? A gente imita tudo, né? Igreja Episcopal alcançou a agenda, abraçou a agenda progressista e os fiéis sumiram. As igrejas que mais crescem são as igrejas conservadoras. As igrejas que se tornaram igrejas woke, igrejas progressistas, estão perdendo membros, porque, olha, se é para encontrar um clubinho de amigos, eu vou lá para fora mesmo. Eu quero a diferença, eu quero algo que me transforme. As igrejas conservadoras são as que têm crescido. Bem, eu fico por aqui com essa citação de Ellen White, em que ela diz assim: o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará com que as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição.
Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento e haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. A minha pergunta é: que laço seria esse capaz de unir o rei do norte com o rei do sul? Que laço seria esse capaz de unir wokes, progressistas, com comunistas, com islâmicos, com, enfim, todo mundo junto numa bandeira só? Eu tenho uma proposta. Para mim, eu creio que seja essa: o domingo pertence ao Senhor, não ao mercado. Um jornal de direita, conservador, dizendo isso. O domingo é do Senhor. O Papa Francisco defende isso já desde 2015. Laudato Si, domingo climático, vamos salvar a terra. O domingo tem que ser um dia reservado para Deus, para o planeta, vamos salvar a mãe terra. E a turma que apoia o Trump também tem o seu projeto 2025, a volta dos conservadores. Nesse documento que vai orientar um novo presidente conservador, eles falam que o domingo é um dia para a família. Então tanto faz se for para a terra, para a família, para o que quiser, o importante é que você reserve esse dia para você ou para Deus. Eu entendo que esse seria o laço que vai unir rei do norte, rei do sul, contra quem? Contra o povo de Deus. E aí, estamos prontos para enfrentar essa coalizão forte que vai inclusive invadir a igreja em alguns aspectos, de ideias, de ideologias? Está você contaminado com essas ideias já? Deus te ajude a se libertar delas. E quando tudo isso começar a acontecer, que diz Lucas 21:28, levante a sua cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Irmãos, os eventos relacionados com a profecia de Daniel 11 estão quase se cumprindo. Estamos prontos para o que vem por aí? Deus nos ajude a ter comunhão com Ele para enfrentarmos as lutas que virão. Não se esqueça, Daniel 12 começa assim: nesse tempo se levantará Miguel. Amém? Jesus em pessoa vai defender o seu povo no tempo do fim. Louvado seja Deus por isso. Amém.